Então, boa tarde a todos, muito obrigada pela participação. Gostaria de agradecer a Isilda por estar aqui conosco hoje. A Isilda é psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga e está aqui para conversar conosco hoje sobre jogos online e o vício. Então, só para avisar todo mundo, alguns recadinhos antes da gente começar. A câmera de vocês participantes vai ficar fechada, tá? Durante o e-talk. O chat também está fechado, então as perguntas de vocês, por favor, nos enviem a partir do Q&A, né, o QIA, para as perguntas que vão ser respondidas no final. Então a Isilda vai falar em torno de 30 minutos, e aí assim que ela terminar a fala dela, eu volto para fazer as perguntas que vocês trouxerem para a gente, tá bom? Então, Isilda, mais uma vez, muitíssimo obrigada por você ter aceitado o nosso convite, e agora é a sua vez. Boa tarde, eu agradeço o convite da escola e estou aqui para responder as perguntas no final desse nosso encontro. Vou tentar falar, eu falo muito, mas vou tentar enxugar ao máximo o tema. Eu pretendo dividir esta minha fala em 3. No primeiro momento, identificação do vício, né? Quando que a gente entende como vício. Num segundo momento, falar sobre estratégias, né, para diminuição, tanto para as crianças como para os adolescentes, porque eu acho que o nosso universo de pais aí, nós temos tanto crianças como pré-adolescentes, né? E no final, estratégias. E no final, ainda, as perguntas. Então, vamos lá. Bom, desde 2018, a Organização Mundial da Saúde, ela entende que existe vício, pode haver o vício na internet, ou seja, são problemas ligados à saúde mental. E o CID-11 também já traz como uma doença, né? Então, é um problema de saúde mental. Mas todo mundo que joga vai ficar viciado em jogos eletrônicos, ou mesmo internet, seja rede social, seja o que for. A mesma pergunta a gente pode dizer, mas todo mundo que bebe bebida alcoólica vai ficar viciado? Enfim, só 15%. Então, existem pesquisas relacionadas aos vícios, né, de várias áreas, e a gente percebe que a questão da internet não é diferente das outras compulsões, sob esse aspecto, né, que isso de 100, 15 pessoas vão se tornar, sim, viciados. E, para isso, já existem clínicas que trabalham, que são especializadas em vício em internet. Na China, nós já existem várias, tem mais de 10 clínicas na China. No Brasil não tem, então no Brasil o que se faz? Existe um programa no HC, um ambulatório de ansiedade, que tem lá, vamos dizer assim, um setor que trabalha com dependência de jogos. No Brasil é o que mais a gente tem informação, ou que a gente traz material, pega material mais pelo HC mesmo, pelo Hospital das Clínicas, sobre esse setor. O que a gente chama de vício, né? Como é que é um vício? E aí, esse vício são das compulsões, né? Como é que é uma compulsão? Os primeiros 8 minutos que a pessoa tiver lá, o jovem, uma criança jogando no computador, né? Fazendo um jogo eletrônico, um videogame, enfim, nos primeiros 8 minutos ela começa a ter uma liberação de dopamina. Essa liberação de dopamina dá a ela uma sensação de prazer muito grande, e isso é retroalimentador, porque ela vai querendo cada vez mais ter aquele sentimento agradável. Só que com o tempo, ela não vai ficar só por 8 minutos, então ela vai ficar 20, 40, 1 hora, 2 horas, ou seja, ela precisa, como qualquer outro vício, ela precisa estar exposta cada vez mais ao mesmo estímulo para que ela consiga ter a liberação de dopamina, ou seja, quanto mais tempo, mais eu preciso de tempo para ter a mesma quantidade de dopamina. E aí você gera o vício. Ligado a isso ainda, só para explicar a compulsão, e eu acho que talvez tenha crianças assistindo, adolescentes assistindo. Então, falando uma linguagem mais fácil para essas crianças, então entendam que
Quanto mais vocês estiverem jogando, vai ter aquele estimulozinho, que é aquele barulhinho, que cada vez que você faz um ponto, você ganha, você fica mais feliz. Aquilo a gente chama de reforçamento intermitente. É aquela felicidade de conseguir pontuar e o desafio de querer pontuar melhor e ser cada vez melhor no jogo é que vai fazer com que você vicie naquilo. E em contrapartida, o que vai acontecer? A criança, ela vai começar a ter dificuldades na coordenação motora, ela vai ter dificuldade, muitas vezes, de jogar um futebol, de fazer esporte, ela vai ter dificuldade, eu estou falando já também para as crianças, né? Lembrando disso. Então, a criança vai ter dificuldade, às vezes, de interpretar um texto, porque ela está acostumada, ela estimulou o quê? Ela estimulou a parte do cérebro da visual, córtex visual, mas ela não estimulou o motor, o psicomotor e o auditivo, porque ela está o tempo todo lá conectada com o jogo. E isso faz com que essa criança, esse adolescente, esse futuro adulto possa desenvolver algumas dificuldades, mesmo até de aprendizagem, porque ele não está ativando todas as áreas do cérebro dele. Ele está tendo uma hiperativação nas funções necessárias para aquele jogo em especial, né? E aí, os jovens não vão gostar muito do que eu vou dizer agora, né? Mas falando para os pais, então, assim, quais são as idades, né? E o quanto tempo eles podem estar em contato, né? Em relação à tela. Então, 0 a 2 anos, gente, não pode, né? 0 a 2 anos, nós pedimos, inclusive, para que os pais nem celular, nem iPad, não podem dar nada eletrônico. Por exemplo, às vezes num restaurante, às vezes a gente vê a mãe dando um celular para a criança, um iPad para ela se distrair. Então, isso, todos os teóricos em educação, em psiquiatria e psicologia são absolutamente contra. Por quê? Porque atrasa a linguagem, isso é provado, há um retardo de linguagem e há uma tendência maior a desenvolver o vício, porque tudo que você começa mais cedo é mais fácil de você viciar. E o jogo não é diferente. Então, a partir dos 2 anos, vamos dizer, dos 3 aos 5 anos, ou melhor, dos 2 aos 5 anos, 1 hora por dia, dos 6 aos 12 anos, 2 horas por dia, e dos 12 em diante, 3 horas por dia. Pois, por outro lado, os meus pacientes, quando eu faço orientação parental, eu peço para que, em período de aula, isso não aconteça e o jogo fique só como um lazer no final de semana, e aí sim você usaria essa quantidade de tempo. Porque essas pesquisas, como é que foi tirado disso? Né? Como é que a gente sabe se 0 a 2 não pode, de 3 a 5 1 hora, e como é que a gente sabe disso? Foram feitas tanto nos Estados Unidos como em Tóquio, tem outra pesquisa, e as duas elas chegam à mesma conclusão. Então, a gente tem todo o material do HC, traz essas pesquisas explicando, então a gente utiliza esse material, né, para estar divulgando. Então, com os meus pacientes, eu digo o seguinte: se você joga um pouquinho todo dia, você está estimulando aquela situação, né, para que haja um vício maior. Então, com os meus pacientes, eu peço, claro, cada paciente é cada família é uma. Mas o ideal é que se jogue só no final de semana. E nunca parcelado. Então, por exemplo, 1h30 de manhã, 1h30 à tarde. Não. Por que não? Porque a criança, ela está lá almoçando, ela jogou de manhã. Então, ela está almoçando, fazendo tudo rápido, ou seja, ela está focada naquele momento especial do jogo, dali a um tempinho. Então, o ideal é, quando joga um período. Seja à tarde, seja à noite, eu sugiro sempre de manhã, apesar de que eles gostam de jogar à noite por causa dos colegas.
Enfim, como eu disse, cada caso é um caso. Agora, quando joga de manhã, é bom porque depois ele sabe que não vai jogar mais. Então, ele fica muito mais disponível para outras atividades ao ar livre, ou com a família, ou assistir um filme, fazer alguma outra coisa que não seja o jogo. Aí a gente quer falar um pouquinho também de adolescente, né? Então, nós entendemos o reforçamento intermitente, que é cada vez que a pessoa pontua, seja qualquer idade, inclusive, ela tem um estímulo positivo para continuar jogando e continuar pontuando. Isso é o estímulo, né? Que é um reforçamento positivo, um reforçamento intermitente. Vai liberando dopamina e, portanto, ela vai se viciando, como qualquer outra compulsão, lembrando-se que as compulsões, de maneira geral, é 15% da população, não é que todo mundo que joga vai ficar viciado. A identificação, outra coisa importante, quando que a gente identifica que o nosso filho está viciado? Quando ele começa a trocar atividades que ele gostava de fazer antes pelo jogo. Então, ele gostava de andar de bicicleta, ele gostava de ver filme, desenho, e ele para, ele só quer jogar. E aí, quando você tira, ele fica muito nervoso, né? Ele fica muito, às vezes, fora de si, né? Então, aí a gente já entende como alguma coisa mais grave mesmo, e aí precisa fazer um trabalho, normalmente um trabalho terapêutico, tirando mesmo a fonte, tirando os jogos, e às vezes até mesmo o celular, e a gente já vai falar um pouquinho sobre celular também, sobre rede social. Bom, é importante a gente lembrar que a família tem que exercer a autoridade. Então, vamos dizer assim, o jovem, quando é que ele tem controle total do ponto de vista cognitivo, né? Do ponto de vista neurológico, a última área do cérebro que fecha é o lobo frontal. Então, o freio inibitório, ele está nessa área do cérebro que controla o que? A atenção, o controle do impulso, que a gente chama de freio inibitório, que é o córtex pré-frontal, que é nessa região. E o nosso desenvolvimento cerebral, ele começa de trás para frente. E o último a fechar é essa área do cérebro, que antigamente, a coisa de uns 10, 15 anos atrás, nós falávamos que era aos 18 anos. Hoje nós sabemos, a neurociência já sabe, que é entre 23 e 24 anos. Isso está explicado porque que seguro de carro, para a gente abaixo de 25 anos, é mais caro. E se for de sexo masculino, é um pouco mais caro também, porque quem trabalha com seguro sabe disso. E por quê? Porque o menino tem muita testosterona, né? Então, além dessa questão do lobo frontal estar pronto só com 23, 24 anos, no caso dos homens, tem ainda a testosterona que dá um pouco mais de ousadia e agressividade. Mas voltando aqui, então, por que eu estou dizendo isso? Né? Por que é importante a gente lembrar que, por exemplo, aquela criança que ela é desatenta, ou que ela tem dificuldade de organização, ou que ela tem dificuldade de controlar o impulso, ela fala demais, ou ela briga demais, ela é muito impulsiva. É legal a gente saber que vai melhorar muito com o tempo, porque vai havendo desenvolvimento neural e isso vai amenizando. Lembrando-se que só com 23, 24 anos, a gente pode pensar, depois dos 20 anos, isso começa já a melhorar bastante. Então, por isso que carta de motorista é aos 18. Bom, enfim, né? Então, é quando você tem um controle maior. E é por esse motivo que quando a gente chega para o filho e diz assim, você só vai jogar durante 2 horas hoje. Ele nem percebe, 2 horas para ele parece que foram 2 minutos. Então, ele não tem essa percepção. E vamos dizer que não tem ninguém em casa para controlar. Dificilmente ele vai parar durante 2 horas. Porque o impulso dele de ousadia em querer burlar essa regra é muito maior. Então, eu me lembro, eu sou psicóloga há 35 anos e tive 3 filhos. Eu me lembro que o meu filho, dos meus meninos, eles eram viciados em videogame também, viciados entre aspas, mas jogavam muito. Chegou um momento que eu tive que trazer todos os videogames para o meu consultório. Eu tinha um armário no consultório só com jogo eletrônico. E dava no final de semana, porque assim eu evitava aquela angústia de estar
com aqueles aparelhos em casa e não poder jogar, né? Então, é muito difícil o adolescente, ele ter esse controle. É muito difícil. Por conta do que eu acabei de dizer, porque o freio inibitório, ele acontece depois, né? Bom, vamos falar um pouco de rede social também, que é importante, né? Aí, bom, vamos lembrar que o Bill Gates, é uma curiosidade, mas o Bill Gates deu o celular para os filhos dele só com 14 anos. E hoje a gente vê um movimento muito grande das empresas, das pessoas que trabalham naquelas empresas do Vale do Silício, diminuindo muito vamos dizer, a internet, o uso de aparelhos eletrônicos em casa, tanto que eles estão escolhendo escolas até que não tem aula online o tempo todo dentro da escola, diferente desse momento de pandemia, que hoje muitos pais me perguntam, mas agora na pandemia não vai aumentar o vício pela internet? Eu digo a vocês o seguinte, eu nunca vi um adolescente viciado em assistir aula pelo computador, contrário. Mas tem um lado positivo, porque pela primeira vez os jovens, as crianças, os adolescentes, eles estão usando a internet para o aprendizado. Quem sabe, não é? Isso, eu acredito que de verdade isso vai melhorar nesse sentido deles perceberem que também é uma ferramenta, né? Que é uma ferramenta não só de entretenimento, de jogos, de desafio nos jogos, mas também de aprendizado, e que eles têm um universo aí para aprender, né? Através da própria internet, através da tela. Então, essa resposta para essa pergunta, né? Mas eles não vão aumentar? Não, eles não vão aumentar vamos dizer, o vício, mas eles vão entender que eles têm uma ferramenta a mais, inclusive para o aprendizado. Outra coisa importante, né? Para o adolescente. O adolescente, ele está muito conectado na rede social. Então, é o tempo todo o WhatsApp, os pais muitas vezes estão fazendo a mesma coisa, então nós temos que lembrar que nós somos os modelos dos nossos filhos e nós somos as figuras de autoridade, como eu disse há pouco. A regra tem que vir de cima para baixo, tem que haver sim uma hierarquia dentro de casa, e os pais precisam exercer esse poder, né, de pai e mãe, claro, com amor, com entendimento, né? Mas tem que exercer esse poder, não pode ter medo de frustrar os filhos, até porque a frustração faz parte do desenvolvimento. Então, os jovens, o que está acontecendo? Hoje você tem a meninada dentro do quarto, falando com todos os amigos, mas muito distante daqueles que estão próximos, que são os pais, às vezes os irmãos. Então, é por isso que eu tenho também, em orientação parental, pedido aos pais para que não deem os celulares antes dos 12 anos para os seus filhos. Por quê? Porque se eles começam antes, você pode perceber, até mais no grupo de meninas, as meninas começam, às vezes, a ter fofoca de coleguinhas, uma fala mal da outra, começa a ter briga pelo próprio WhatsApp, nos grupos de WhatsApp das crianças, principalmente meninas. Então, a gente diminui muito isso, né? Aí a mãe vai perguntar, Isilda, mas todo mundo tem, né? E a minha filha sente falta. Então, eu acho que é aquela velha resposta, né? Olha, filha, eu vou dar uma dica para vocês quando os seus filhos falarem do todo mundo. Eu falo muito isso também para os pais e para os meus adolescentes. Quando os meus adolescentes chegam para mim e dizem assim, Zilda, mas todo mundo faz, né? A gente pode falar isso de álcool, pode falar de N coisas que na cabecinha deles eles argumentam que todo mundo faz. E aí eu uso aquela pirâmide de Maslow para falar sobre isso, que o pessoal de administração que usa a pirâmide de Maslow é aquela das pirâmides das necessidades. Então, a base da pirâmide são as necessidades básicas, né? Alimentação, segundo andar seria teto, terceiro vestuário, e chegar no último, né, que é pequenininha na pirâmide,
Aí eu falo assim, que são as pessoas que estão bem em todas as áreas, né? Então eu pergunto para o adolescente, tá, quem você conhece que está bem, não é quem fez fortuna, mas quem está em equilíbrio, está bem emocionalmente, profissionalmente, com a família, tem uma vida tranquila. Aí a pessoa fala assim, Isilda, não sei. Aí ele fica lá, 1, 2, eu falo, tá, então que grupo você quer estar? Você quer estar no topo da pirâmide ou você quer estar na base? Então, para ser topo, você tem que ser minoria. Então, você tem que fazer o certo, não fácil. Então, ficar no videogame horas e horas não está te trazendo nenhum benefício, só malefícios. Então, é o argumento que eu costumo dar para os adolescentes quando eles dizem, mas todo mundo faz, menos eu. E aí, por que eles estão, né, principalmente mais os adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, tanto nessa rede social? Até porque é on-off, né? Eu me comunico com todo mundo, eu muitas vezes crio uma personalidade virtual, isso é muito comum, às vezes você vê uma criança extremamente, vamos dizer, alegre, expansiva, virtualmente, e pessoalmente ela não abre a boca. Ela é quieta, tímida. Isso é muito comum. Eles acabam desenvolvendo muitas vezes uma personalidade virtual. E isso é extremamente grave, né? Porque ele começa a ter, inclusive, dificuldade de percepção de quem ele é, né? E aí ele começa a perceber que ele se gosta muito mais quando ele joga, porque ele tem a personalidade virtual dele, ele tem muitos amigos, só que amigos entre aspas, né? São amigos virtuais, eles não têm vínculo. E aí a gente entra de novo na questão das relações líquidas, né? Que eles têm no WhatsApp. E os pais precisam ir mostrando que aquilo lá não são amigos de verdade, são amigos da tela, são amigos virtuais. Eles podem ter os amiguinhos da escola, os amiguinhos do condomínio, os primos, mas deixar de estar com a família para ficar o tempo todo. O que eu falo de tempo todo? É ficar o dia inteiro mesmo. Eu tenho um adolescente que fica o dia inteiro no quarto, no celular ou jogando. O que eu acho que é importante também, a gente vai ter, eu estou preocupada com o tempo agora. Uma coisa que eu acho super importante, eu vou passar para vocês algumas estratégias, né, para diminuir tudo isso. Então, a gente tem alguns jogos que vocês podem, monitorando, né, estar com os filhos. Por exemplo, para os pequenininhos, eu fiz até uma colinha aqui do nome das atividades. Tem um site chamado Racha a Cuca. Tem jogo da velha virtual, tem Uno online, então tem uma série de... tem stop. Por exemplo, agora que os avós estão, às vezes, estão dentro de casa, né, na pandemia, as crianças podem jogar stop com os avós, pelo computador. Então tem esse Racha Cuca, que é um site bem legal, tem um de alfabetização, que é escolagames.com. escolagames.com. Ele trabalha com um pouquinho de alfabetização, tem uns livrinhos que a criança lê, aí a família vai falando, tá, mas o pai, ou a mãe, ou a funcionária que está com ele, mas qual é vamos dizer, qual é o personagem, o que você gostou do que esse personagem fez, ou seja, já começar trabalhando interpretação de texto já pequenininhos mesmo. Tem o Xalingo, que é o labirinto animal, que trabalha organização espacial, coordenação, controle inibitório também. Tem o Silabando, também, que é bem bacana. Tem um no YouTube, agora para os maiores, tá? Para os grandes, tem o Nossa Vida com Alice no YouTube. Não, esse é ainda para os pequenos. É Consciência Fonológica. Então, chama-se Nossa Vida com Alice. Tem no YouTube. Tem para os grandes, tem os Gênios, lembra aquele das luzinhas? Aquele é bem interessante para a memória de trabalho, que é uma função neuropsicológica, que você tem que memorizar e trabalhar com o dado. Isso é bem interessante do ponto de vista pedagógico. Então, tem os Gênios, tem o Geniol, que é de lógica, que trabalha raciocínio, trabalha dá para os pais até fazerem palavras cruzadas com ele e mandar o filho fazer. Tem o Sudoku,
Tem um site também chamado jogosdaescola.com.br. Tem o escolagames, né, .com.br, tem o site jogosdaescola.com.br. Esses são bem interessantes. Bom, o que eu acho importante ainda falar para vocês? Desafio dos pais em diminuir a frequência, a quantidade. Né? Já dei a ideia da pirâmide de Maslow, né? Do não é a minoria. Você tem que fazer, você tem que ser minoria sim, porque tem que fazer o que está certo, né? Não dá para fazer tudo o que a gente quer. Eu me preocupo muito com os pais que têm muito medo de frustrar os filhos. Né? Eu costumo dizer que nas 3 áreas do conhecimento se fala a mesma coisa. Né? Para o Piaget, por exemplo, que na área da aprendizagem, ele fala de conflito e acomodação. Então, o conhecimento acontece numa escada. Então, vou dar o exemplo. O Joãozinho lá escreve casa com Z, está feliz assim, até que em um determinado momento ele percebe que tudo está sendo escrito com S. E aí ele chega à professora e diz, professor, é com Z ou com S casa? Ela fala, não, é com S. Ele nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque ele entrou numa zona de conflito, né? Ele ficou desconfortável com aquilo, e aí ele teve aprendizagem, porque o desconforto o trouxe a aprender, o desejo, a curiosidade em aprender. Para o Freud, é a frustração. Sem frustração não há desenvolvimento. Enfim, e as religiões, de maneira geral, dizem, né, sem o sofrimento não há crescimento também. Então, é importante entender que os nossos filhos precisam sim ser frustrados. Ou seja, ele não pode, né? E como eu disse, ele não tem freio inibitório para perceber que ele não pode. Ele vai fazer aquilo que ele deseja fazer. Então, quem vai fortalecer essa regra são os pais. Precisam realmente exercer essa autoridade. Que mais que é importante? Outras estratégias para tirá-lo dos jogos. Então, vocês podem jogar com eles esses jogos que eu acabei de falar, que são jogos que estimulam o aprendizado e que eles gostam. Por exemplo, você vai dar um jogo da velha para uma criança no papel, e você vai dar um jogo da velha na tela, o olhinho dela brilha quando é na tela. Então, ela vai estar jogando na tela. Né? Você pode usar isso. Mas só que nesse momento os pais normalmente têm que ficar meio que juntos. Né? Aí, de novo, a gente volta na educação que não dá para terceirizar muito, né? Que a gente tem que estar o tempo todo cuidando mesmo. Né? Outra coisa importante, assistir filmes, pelo menos no final de semana, filmes com os filhos, conversando sobre o filme, falando de coisas de vocês mesmos, né? De como foi sua história naquela idade que ele tem. Eu chamo muito de happy hour com os filhos também, independente do filme que assistiu, mas tem um momento de jogar conversa fora em família, sem o celular, inclusive os adultos sem o celular. Então, é aquele momento do happy hour em família, que os pais começam a conversa, contando uma história que eu tive, história de vida mesmo, né? Falar sobre as raízes, histórias de famílias, tem famílias de imigrantes, né? Que tem tantas histórias para contar. Enfim, trazer sempre essas histórias. E aquele velho hábito, né? De comer à mesa, né? Se alimentar, fazer as refeições à mesa. E só sai da mesa o último quando todo mundo terminar de comer. Né? Eu vejo muito isso acontecendo das crianças comerem no sofá, almoço e jantar. Mesmo que os pais estejam fora trabalhando, as crianças vai sentar à mesa com um adulto, ou se não tiver um adulto, ela tem que criar o hábito de sentar à mesa para se alimentar. São coisas assim que a gente percebe que são básicas, mas que muitas famílias acabam esquecendo. Outra coisa importante, eu dou orientação parental para os pais também. Como nós somos modelos dos nossos filhos, quando os pais chegam em casa, fica um pouquinho na garagem, responde todos os e-mails, todos os WhatsApps que você tem, responde tudo. Chega em casa, desliga o celular, chegou em casa, é um outro momento que se começa. E com aquele sentimento de prazer.
eu vejo muitas vezes as mulheres que trabalham muito, chegam em casa, eu chamo de mãe ISO 9000, né? Que é aquela mãe que quer qualidade total em casa também. Então ela chega em casa, ela vai ver se a funcionária fez o que tinha que ser feito, se os filhos tomaram banho, se fizeram a lição, e ela começa a achar uma sabatina ali, perguntando se eles fizeram todas aquelas regras. Isso é péssimo, né? Nenhuma criança, nenhum adolescente vai querer ficar perto de alguém que está fazendo esse movimento. Mas, ao contrário, quer ficar com aquela pessoa que chega em casa e se sente feliz por chegar em casa, abraça os filhos e conversa um pouquinho do dia e tal, e depois vão lá para o jantar, ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Agora, depois dali meia hora, uma hora, vai dar uma olhadinha no celular, se você tiver que responder algum e-mail, faça depois. Mas a mesa, proibido levar celular à mesa, né? Até porque tem aquele tic-tic, né? Aqueles barulhinhos dos avisos, e aquilo ele dispersa, né? Se você está almoçando em família, aquilo dispersa. E aí o adolescente, mesmo adulto, nossa, quem será que está precisando falar comigo? Então eu acho que assim, assim, a gente é um velho chavão. Melhora a qualidade de contato do que a quantidade. Bom, eu não sei se, acho que a gente está fechando aí o meu tempo, né? Vai abrir para as perguntas, não sei se é isso. Sim, Isilda, tenho aqui algumas perguntas para você. Posso fazer? Claro. Ó, primeira pergunta que a gente tem aqui é: o jogo também pode ser o TikTok, por exemplo, né? E daí qual a diferença entre o vício de jogos e das redes sociais? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas, né, você pode falar um pouquinho de novo? Então, o TikTok, ele, na verdade, quando tem o TikTok aquele de dançar, ok, mas tem que tomar muito cuidado. Essas coisas precisam estar um adulto próximo, para não correr o risco de olhar piadinhas inadequadas. Tem muito material inadequado com tudo isso. E assim, eu vejo muito, eu tenho uma pergunta quando eu faço avaliação, quando eu faço psicodiagnóstico, que é: quais são os seus líderes? Quais são as pessoas que você admira na vida? Isso para qualquer idade, desde o adulto, o idoso até a criança. Quem é que você gosta? Quem que você admira? E é muito comum vir os blogueiros, né? Não tenho nada contra blogueiro, mas assim, não é o Mandela, não é Gandhi, não é... Muitos falam, meu pai e minha mãe, aí eu acho maravilhoso, né? Mas normalmente são pessoas que os próprios pais não gostariam que seus filhos tivessem como ídolos e modelos. A diferença, por exemplo, qual é a diferença de jogar e de ver um filme? Por exemplo, ver o filme ou uma série, ele é passivo, certo? Então, por exemplo, no jogo, o jogo é interativo, ele está lá, ele vai desenvolver a rapidez, qual é o lado bom do jogo? Ele desenvolve a rapidez e uma certa habilidade manual, só. Mas, em contrapartida, um filme, ele é passivo, ele está lá quietinho assistindo. Então, do ponto de vista da coordenação motora, realmente ele não vai ter ganhos. Mas quais são os ganhos que ele tem e que diminui no jogo, né? Ele não é que diminui, ele não evolui, ele não aciona, ele não estimula, que é a percepção facial, é a percepção do outro, é o processo que a gente chama de empatia. Você consegue desenvolver empatia através do bate-papo, através das relações humanas. Por isso que eu falo tanto de happy hour com os filhos. Por isso que eu falo tanto de pais assistirem uma série junto com os filhos. Um capítulozinho lá, dia par, dias pares, dia ímpar. Quando você não assiste, o dia ímpar, vamos dizer que o filho assiste sozinho. Aí no dia par, ele fala: pai, ontem aconteceu isso, isso, isso. Por quê? Quando a criança faz isso, ela conta a história que ela viu, ela está trabalhando começo, meio e fim, ela está trabalhando interpretação, ela está trabalhando memória de trabalho, ou seja, é uma aula de psicopedagogia, naquele momento em que ela está contando uma história do capítulo que a mãe não assistiu. Então, é muito legal a criança assistir sozinha em alguns capítulos para contar para vocês depois. Isso é uma baita de uma estratégia.
Então, voltando, né? Então seria uma visão passivo, mas o ganho é muito grande, porque ele desenvolve o entendimento do outro, ele é capaz de perceber melhor as expressões. Hoje você tem as crianças, eu atendo algumas adolescentes já viciados, e eles são quase que apáticos. A fisionomia dessas crianças, muitas vezes, elas são meio apáticas, elas têm dificuldade de extrair prazer do ambiente, parece até uma distimia, que é uma depressão leve, né? A distimia é aquela pessoa que ela já nasce com pouca capacidade de extrair prazer do ambiente, mas também ela está sempre na média, ela nunca fica muito feliz, mas ela também nunca fica muito triste, ela está sempre no mais ou menos, ela vibra por aí. Será que eu respondi, Rosane? Acho que sim, Isilda. Tenho mais aqui 7 perguntas, então vamos lá. Ó. Uma outra pergunta aqui é, essa divisão de tempo, né, de 0 a 2 anos, de 2 a 5, de 6 a 12, vale só para os jogos ou é para a tela em geral? Telas em geral. Não é para televisão, filmes. Como eu te falei, o filme, o desenho, ele traz isso que eu acabei de dizer. Ele estimula outras funções. Então, não é que vai ficar 4 horas numa televisão, porque também aí vai ter a questão motora. Vale a pena dizer, é muito importante que eu vou dizer agora também, desculpe, é um adendo aí, um parêntese. De 15 anos para cá, eu tenho um teste chamado Bender. Você sabe qual é, Rosane? O Bender é um teste de uma bateria psicológica que a gente faz quando faz avaliação neuropsicológica. A idade motora, esse teste, ele é uns rabiscozinhos e ele mede a idade motora. Rosane, de uns 10, 15 anos para trás, no mínimo 10, vai. Mudou? Realmente eu consigo um Bender, idade cronológica com a mesma idade psicomotora. Uau! Praticamente todos os meus pacientes, e olha que 35 anos de profissão, né? Praticamente todos eles, de uns anos para cá, eles vêm com uma idade de 2 anos, às vezes até mais, abaixo, a idade motora abaixo da idade cognitiva, tá? Então, acho que eu respondi essa pergunta. Sim, sim. Obrigada, Isilda. Uma próxima aqui, ó. Os jogos de hoje em dia estão cada vez mais violentos. Isso pode influenciar no discernimento da criança sobre o que é correto ou não, falando sobre agressão física? Muito bom, ótima pergunta. Algumas correntes, tem muita gente aí dizendo que o adolescente ele joga a agressividade dele usando o jogo como se fosse uma coisa positiva. Isso é mercadológico, isso é para, desculpe o termo para inglês ver. Tecnicamente, cientificamente, isso não é verdade. Então, ao contrário, você tem uma estímulo, então, os jogos de violência, você banaliza a violência, você banaliza o ser humano. Porque cada vez mais esses jogos virtuais, eles são cada vez melhores, cada vez mais realistas. E eu vou provar o que eu estou lhe dizendo, uma coisa só que eu já falo até para os pacientes, para os meus adolescentes, eu digo muito isso. Se você for assistir um filme de terror, você não tem uma taquicardia, às vezes fica até meio suando, fica ansioso, aquele filme de terror, ou um filme de muita aventura, que eu peço para as mulheres grávidas não assistirem. Por quê? Porque libera cortisol no organismo. O cortisol é uma substância que gera estresse. Por que hoje tem tanta gente com transtorno de ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, desenvolvendo TOC, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico? Porque começou pela ansiedade, né? Hoje a sociedade tem muitos fatores estressores. Então, onde eu quero chegar? Existe óculos virtual até para a questão de estimulação sexual. Óculos virtual para estimulação de sexualidade. Então, isso prova o quê? Que se eles estão jogando coisas pesadas e violentas, é claro que vai banalizar essa violência, ele vai ter um desencadeador muito maior de cortisol no organismo, vai ficar muito mais ansioso, estressado e às vezes até raivoso, nervoso, irritado. E isso, quando você tira
Outra coisa importante, falando sobre isso ainda, Rosane, eu sei que eu me estico demais, mas é importante. À noite, por exemplo, você vai jogar, sei lá, 2 horas antes de dormir, é muito pouco. Sei lá, você vai dormir às 10, quando for 6 horas, 7 horas, acabou o jogo. Acabou. Porque você é que nem esporte, né? Vai fazer ginástica às 8 horas da noite e dormir às 10. Sim. Você ainda está muito ativo, né? Então acho que está respondida essa pergunta e eu acho que pode argumentar com os filhos isso, que até antigamente a VASP tinha, para quem tinha medo de avião, fazia simulador de voo. Você entrava numa cabine e simulava o barulho do avião. Então, gente, isso é neurociências, isso é verdade. Então, não acreditem nesse povo fazendo propaganda enganosa de que é bom porque o adolescente descarrega a raiva dele no computador. Não é verdade. Pode continuar. Isilda, uma próxima. Ó. Essa personalidade virtual pode levar à depressão, porque na vida real não atender a esses requisitos da personagem virtual que a criança usa? Sim. Pode. Veja bem, a depressão ela está relacionada à carga genética, né? Não é uma coisa tão simples. Hoje as pessoas confundem muito tristeza com depressão, né? A tristeza é maravilhosa, porque é a partir dela que nós mudamos, né? Então, aquela história, né? Quando a água tá no bumbum, tá tudo bem. Quando a água tá no pescoço, a gente sai correndo, a gente tem uma atitude. Então, a tristeza nos move, né? Agora, a criança, o adolescente que começa a ter, vamos dizer, a ser feliz só nas redes, ele começa a ter uma dificuldade de se relacionar fora delas. E principalmente se ele tem uma casa onde ele é muito cobrado o tempo todo. Então, nenhum adolescente quer ouvir mãe, faz a cama, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Então, é claro que ele vai preferir ficar com os amigos dele no on-off, porque se alguém falar alguma coisa que ele não gosta, ele aperta o off. E aí ele muda de amigo. Então, eles acabam ficando muito intolerantes, essas crianças, esses adolescentes, com excesso de jogo, excesso de rede social. Por que essa intolerância? Porque ele não é frustrado, né? Ele muda de amigo ali. Ele não tá, ele tá num grupo, ele muda de grupo se estiver desagradando. E na vida não é assim. Então ele começa a não ter recursos internos para lidar com as dificuldades do dia a dia. E ele pode deprimir, entre aspas. O que é importante falar também? Como é que aparece uma criança depressiva? Não é pela tristeza, é pela irritabilidade. Criança e adolescente, você vê traços de depressão, não é só pela tristeza, mas principalmente pela irritabilidade. Aquela criança que você não pode falar com ela, ela já fica brava, ela fica nervosa, ela fica nervosa. Isso é depressão na criança e no adolescente. Ok. Isilda, dá uma próxima aqui, né? Você tem alguma dica para tirar um adolescente da frente da tela de jogo? É todas que eu dei, mas ok. Vamos falar assim. Primeiro, entender por quê. Né? Eu acho que assim, o grande problema é que muitos começaram lá do 0 aos 2 anos. Né? E os pais só conseguem acordar quando as crianças já estão lá pelos 8 anos. Então aí fica tudo muito mais difícil. Mas é o que a gente tem, porque eu costumo dizer o seguinte, que pai erra querendo acertar. Todos os pais amam seus filhos, eles querem o melhor para os seus filhos, mas a gente erra, todo pai erra. Tem paciência, você sabe que você é a pessoa que mais ama teu filho. Então errou, conserta, não tem problema. Eu costumo dizer que do chão não passa, caiu, levanta. Então, como fazer? Tem uma conversa com ele, fala, olha, filho, isso faz... você viu como você fica elétrico quando você sai daqui do jogo? Como você fica nervoso? Filho, isso faz muito mal. Mas como você ainda não tem idade para se proteger, por isso que você tem pai e mãe, você já estaria trabalhando, tendo a sua casa, seu carro. Mas como você ainda não tem essa maturidade, essas competências, papai e mamãe é que mandam em você. Então não é um castigo você não poder usar o jogo. Isso é educação, filho. É para o seu próprio bem. Aí ele vai brigar, ele vai... mas todos os meus amigos falam, aí você vai falar da pirâmide de Maslow para ele, enfim. E aí, normalmente, eu estou sendo muito sincera, eu com todos os meus 35 anos de profissão,
Dentro da minha casa, eu tive que levar os aparelhos eletrônicos para o meu consultório durante a semana. Eu não dava conta. Eu saía, eles pegavam, escondido. Então, esquece. Tira. Por quê? Quando você tira de casa, vamos pensar no alcoólatra, né? O alcoolista. Agora não se fala mais alcoólatra, é alcoolista. Vamos pensar no alcoolista. O alcoolista, ele quer parar de beber. Mas ele tem uma garrafa de uísque, uma garrafa de pinga, enfim, uma garrafa na frente, na estante. Aí ele vai olhar para a estante e vai, meu Deus, eu não vou beber, eu não vou beber. E ele vai passar o dia inteiro fazendo isso. O acesso está muito fácil, né? Ele vai pegar, ele vai pegar. Então, você quer que teu filho fique olhando para o computador, sabendo que ele está lá naquele quartinho? Não. Então, filho, não vai ter aqui em casa. Alguns colegas não diriam o que eu estou dizendo, tá? Não é muito politicamente correto dizer o que eu estou dizendo. Não, tira, leva embora. Mas, na prática, é o que funciona da forma mais tranquila. Certo. Isilda, eu tenho mais uma pergunta e daí 3 comentários para a gente poder fechar por causa do tempo, tá bom? A pergunta é, se esse jogo online for com os colegas reais, numa forma de compensar a falta de interação hoje em dia devido à pandemia, essa mesma atenção com relação aos horários, ao tempo, é recomendada? Essa pergunta, para mim, ela é constante. As pessoas fazem muita pergunta. Olha só, alguns pais têm filhos muito tímidos. E os pais ficam muito felizes quando veem esses filhos com muitos amigos virtuais. Pais, não se enganem. Não se enganem. Porque lembra o que eu disse? Para ele desenvolver interação, habilidade social, empatia, são filmes, histórias familiares, contato com gente, contato com família. Nesse momento de pandemia, os meus próprios pacientes, eu sugeri aos pais que liberassem todos os dias, sim, né? Com aquele tempo que eu falei, né? Mas para liberar todos os dias, sim, porque eles estão tendo menos atividade escolar agora. Então, ok. Mas, sim, mas cuidado com pais ficarem tão felizes que os filhos estão super sociáveis no virtual, porque isso ao contrário, ele vai cada vez mais querer ficar atrás da tela. E lá na vida adulta, eu tenho vários pacientes que já chegaram a mim com 30 anos, 30 e poucos anos, escondidos dentro de casa, sem namorar, sem ter amigos. Enfim, pode continuar. Entendi. Então, agora eu tenho 2 comentários que foram feitos aqui, 2 sugestões, né? Então, teve sugestão para assistir com os adolescentes O Dilema das Redes, que é um filme que está um documentário que está no Netflix sobre as redes sociais. Uma outra recomendação, né, um comentário foi, né, que videogame, computador e TV são as novas babás, e os pais usam isso como subterfúgio, né, para tirar as crianças das telas devemos começar a mudança pelos pais, então mudar por nós mesmos, né, já que, como você falou, nós somos o espelho, nós somos o modelo, né. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar a todo mundo é esse talk vai estar amanhã no nosso canal do YouTube, então, caso vocês não tenham conseguido anotar todos esses sites que a Isilda passou com relação àqueles jogos que vocês podem jogar com as crianças, com os adolescentes, assistindo amanhã de novo, vocês conseguem pegar. E, infelizmente, a gente não tem mais tempo, tá? Eu gostaria de agradecer muito, muito a participação de todos vocês que estão nos assistindo até agora, tá? Quem mandou pergunta, muito obrigada. E, de novo, Isilda, agradecer você, tá? Por ter aceito o nosso convite, por ter se disposto a conversar com a gente hoje. Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço e espero ter contribuído um pouquinho aí para a qualidade de vida das famílias e das pessoas. Tá bom, muito obrigada, gente. E uma boa noite para todo mundo. Até uma próxima. Obrigada.